Bom dia a todos, Túlio Machado falando, pessoal. Obrigado pela participação no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2021. Estou juntamente com o time de gestão disponível para responder qualquer questionamento que vocês tenham. Vou passar pela apresentação, como a gente sempre faz, e no final a gente abre para o Q&A. Já tem algumas perguntas aqui, podem ir mandando e a gente responde no final. E cada um dos times aqui, cada um dos membros da equipe vai respondendo das empresas que são responsáveis. Começando aqui, a gente pode passar para a primeira página, perfeito. Aqui na visão geral do XPE não tem nenhuma alteração, só um destaque para a quantidade de cotistas que a gente atingiu no final do terceiro trimestre. A gente está praticamente com 4.000 cotistas, agora já no mês de setembro, no mês de outubro e novembro, com certeza a gente ultrapassou essa marca, o que é uma quantidade de cotistas expressiva. Cada vez mais o fundo tem ganhado mais liquidez, então hoje a gente tem uma média mais ou menos de R$ 500 mil diário de negociação. Obviamente que alguns dias tem uma negociação maior, outros menor. Acho que isso é importante, mesmo não tendo follow-ons, mas a diversificação, né, do passivo dos cotistas traz essa dinâmica positiva para o fundo. Continuamos, então, com todos os benefícios que a 11478, que é a lei dos FIPS, ainda em relação à questão de isenção. Então, a reforma tributária que chegou a ameaçar os FIPS, ela não gerou nenhum impacto aqui, nem nos rendimentos, nem nos ganhos de capitais, como havia sido em algum momento ventilado. Então, isso é um aspecto positivo também para o fundo. E os demais também setores, benefícios fiscais que eu já comentei, permanecem iguais, taxa de administração, taxa de performance, ou seja, nenhuma alteração relevante nesse quadro geral aqui do FIP. Quando a gente olha aqui para a visão geral dos ativos, também não há nenhuma alteração. A gente continua com 6 projetos no nosso portfólio, 3 projetos de transmissão e 3 projetos de geração solar. A gente vai detalhar um pouquinho mais cada um deles para vocês em status, né, de operação, aqueles projetos que ainda estão em fase pré-operacional. Vamos passar mais detalhes também dos projetos operacionais, de desempenho, de performance financeira e operacional. Como eu vou entrar no detalhe de cada um deles aqui juntamente com o time, vamos gastar um pouco menos de tempo aqui. É, eu acho que está parado aqui, Thiago. Não sei se para mim só, mas isso, eu estava nessa visão geral dos ativos. Podemos passar para a página seguinte, por favor, aqui na análise de sensibilidade. O que eu acho que é importante, pessoal, a gente olhar aqui para esse quadro, né? Eu sempre trago a diferença conceitual que para alguns ainda não está 100% absorvida. Quando a gente olha para o quadro aqui acho que é bem interessante essa análise de sensibilidade, né? O preço de entrada, né? O preço por cota de tela, e em cima a gente coloca a taxa interna de retorno, né? Que a gente conhece aqui como TIR. E muitas vezes as pessoas questionam a respeito da diferença do dividend yield, ou seja, esse ano a gente vem sinalizando R$ 9,50 por cota. Já fizemos pagamentos aqui nesse quadro, mostra R$ 6,95 até o momento, e no mês que vem vamos ter o anúncio de pelo menos R$ 2,55, ou seja, vamos atingir os 9,50 que a gente vem sinalizando, só que tem uma diferença, obviamente, entre o 9,50 por cota e a taxa interna de retorno, que hoje, se a gente olhar a nossa cota fechamento de ontem, está abaixo dos R$ 75, ou seja, ela está entregando mais até do que esse AER aqui, do que essa taxa interna de IPCA mais 11,4. Então, assim, é uma diferença que é importante para que todos entendam, né? Essa taxa interna de retorno futura, ela contempla todos os fluxos futuros trazidos a valor presente, e, portanto, a gente traz a valor presente, por exemplo, a R$ 75, né, o preço de entrada, dá 11,4%, né, de rentabilidade real, versus o dividend yield, que é o dividendo que a gente paga no ano corrente, né, que 9,50 esse ano, mais uma vez, para o ano que vem 10,50, e a partir do início do ano que vem a gente vai sempre fazendo o guidance forward de um ano, né, ou seja, em 2023 a gente também vai sinalizar qual que é a expectativa de pagamento de dividendos. E pela lógica, a gente sempre traz isso também para vocês. A ideia é que o fundo cada vez mais pague o dividend yield, né, ou seja, os 9,50, os 10,50 para o ano que vem, crescentes, ou seja, o ano de 2023 será mais alto que 10,50 por cota, 2024 assim por diante, inclusive para que seja compensado, né? Na média, a taxa interna de retorno ela vai dar 11,4. Para os primeiros anos, como o dividend yield é mais baixo, consequentemente para os anos futuros, no médio e longo prazo, esse dividend yield será mais alto, para compensar e que na média deu 11,4, mais uma vez, dependendo do preço de tela, do preço de compra que cada um dos investidores investiu, comprou a cota do XPE. Então, esse é um
conceito bem básico, mas que recorrentemente a gente recebe dúvidas no nosso canal aqui de RI. Obviamente, estamos sempre à disposição, mas eu acho que nesse quadro é importante já trazer isso. E continuando aqui nesse quadro, né, a nossa cota patrimonial está aqui 97,19, ou seja, hoje a nossa taxa, o nosso preço de tela é bem descontado em relação à cota patrimonial. Muitas vezes também é questionado a respeito de os pagamentos serem feitos com a nomenclatura de amortização, né? Como se a gente estivesse devolvendo parte da cota patrimonial, parte do principal, o que não é verdade, né? Quem está no fundo desde o início, a cota patrimonial ela sempre ronda aqui por volta de R$ 98, R$ 97 reais, ou seja, a gente de fato está pagando rendimentos, né? O que principalmente os ativos que a gente tem dívidas, né? Os projetos que a gente tem debêntures conversíveis ou debêntures simples, que são os responsáveis pelo pagamento desses rendimentos. A gente, mais uma vez, já mencionou aqui cota a mercado, os rendimentos também que a gente teve até o momento, em setembro desse ano, e o spread que a gente hoje tem de 515 bips sobre a NTNB. Então, acho que reforçando, os pagamentos do fundo têm sido trimestrais desde o início desse ano, e no mês que vem a gente então divulga o último rendimento trimestral do ano, que será pago até meados de janeiro de 2022. E mais uma vez a gente vai cumprir o mínimo aqui de 9,50 por cota, ou seja, o último pagamento do ano será pelo menos 2,55 por cota. A gente pode passar para o próximo slide. Acho que na carta do gestor a gente trouxe 3 destaques, mas eu vou acrescentar mais um destaque no final, que foi uma atualização que a gente teve muito positiva ontem. Mas começando então pelos rendimentos, a gente teve um pagamento então de quase 10 milhões de reais, né, o nominal, que deu 2,21 por cota. Isso foi o pagamento referente ao terceiro trimestre do ano, mais uma vez atingindo 6,95 por cota, e a expectativa então do último dividendo ser de 2,55 pelo menos, para atingir o mínimo que a gente estabeleceu aqui no ano de 9,50. Tivemos, eu acho que o segundo highlight aqui desse slide, a conclusão das obras de Campitiba, que foi uma obra que a gente estava acompanhando desde o início. Então, temos uma operação mezanino que foi desembolsada de 65 milhões de reais a um custo de PCA mais 10 nessa linha de transmissão, ou seja, é um projeto que a gente não tem participação societária, um projeto que a gente fez uma dívida mezanino, mas muito accretive, uma dívida que traz bastante resultado para o fundo, e felizmente, do ponto de vista de crédito e obviamente operacional, mesmo não sendo acionista mais uma vez, é muito positivo para o crédito que a empresa tem entrado em operação e agora já gera RAP, né, já tem as receitas anuais permitidas. Mais uma vez, é uma exposição aqui um pouco menos do que 20%, mas é um projeto que a gente está bem contente com a entrada em operação e também com o perfil de risco-retorno que esse projeto tem aqui dentro do fundo, né? É uma linha de transmissão que é um risco operacional muito baixo, com uma taxa de um cupom muito alto. Então, é o tipo de projeto que a gente adora e tem esse milestone importante que foi a entrada em operação no início do mês agora de novembro. Por último, a gente coloca aqui, e eu vou falar mais um highlight desse slide aqui que não foi colocado, mas a gente fez uma alteração das divulgações de resultados. Então, alguns até enviaram questionamentos que os números financeiros dos projetos estão iguais, né, dos últimos 2 relatórios. E, de fato, o que foi a mudança que a gente fez? Muita gente, às vezes, pedia que a gente fosse mais célere na divulgação dos resultados mensais. O que acontece é que existe uma defasagem de mais ou menos uns 45 dias, né? Ou seja, o relatório de setembro, a gente recebe os números fechados das empresas gerenciais entre 30 e 40 dias depois da divulgação, ou seja, a gente recebe no final do mês de outubro, início do mês de novembro, os números de setembro, mas só que fica uma defasagem muito grande, principalmente com as informações mais qualitativas, né? Para os projetos que estão em obra, a gente tem aqui, né, em tempo real, as atualizações. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente vai acelerar agora a divulgação dos resultados qualitativos, então, a partir dali do 15º dia do mês subsequente, a gente divulga o relatório do mês passado, só que as atualizações numéricas elas vão continuar vindo com esses 45 dias, mas eu acho que traz mais celeridade, mais cura aí para vocês, foi um pedido que a gente está atendendo para todos os cotistas, tá? E por último, eu acho que uma atualização também bem importante, em linha com o que a gente divulgou aqui em Campitiba, foi a conclusão ontem do último projeto nosso, da última SPE de Arteon Z. Então, a gente tem, além de Campitiba,
A gente também ficou agora com o Arteon-Z 100% operacional. Acho que são duas conquistas importantíssimas para o fundo. São projetos que a gente vinha acompanhando desde o início e que a gente divulgava o desempenho operacional e de avanço físico das obras. Ontem, então, foi concluída essa última obra de Itabuna. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes para vocês, mas agora Arteon-Z, que tinha 3 SPS e 5 projetos, está 100% operacional e aguardando o termo de liberação da ONS para o início de receita. Isso deve acontecer nos próximos 15 dias, mas acho que é mais uma vez um milestone importante para uma outra empresa de portfólio nossa, também no setor de transmissão. Mais uma vez, como esse é um resultado de ontem, esse relatório já estava pronto e não deu tempo para a gente colocar aqui, mas a gente está trazendo para vocês já no call de resultados. Acho que a gente pode passar rapidamente aqui pelas empresas de portfólio. Eu estou junto aqui com o André Rocha, né, com o Eduardo Borges e com Thomas Rainer e também com o Diego Davi, para responder para vocês cada uma das empresas. Vou passar rapidamente pelos resultados e depois a gente entra mais no detalhe, porque eu tenho certeza que já estou vendo alguns Q&As perguntando sobre performance, sobre desempenho operacional. Acho que de Sol Maior, o principal destaque é em relação ao avanço, né, da reconstrução da planta. Também é um tema que foi muito perguntado, né? A gente completou recentemente um ano do incidente lá do vendaval e a gente está agora aguardando os trackers, né, que é um equipamento responsável pela movimentação dos módulos, né, das placas solares, estão sendo despachados da China. A gente tem uma expectativa de entrada 100% da operação dessa empresa ainda no primeiro trimestre. Houve um atraso e como tem sido, acho que, bastante divulgado em vários canais de comunicação, problemas, né, com a cadeia de suprimentos e não é diferente aqui para a gente. Então, a gente teve um atraso no envio desses trackers, dessas peças que estão vindo da China, mas a EPCista, a ES Solar, já está mobilizada e ela vai, então, receber e iniciar a montagem ainda no mês de janeiro. A nossa expectativa é que a gente consiga, ainda então, no primeiro trimestre, ter a planta 100% reestabelecida. Lembrando que a planta está operando com mais ou menos 70% da capacidade, ou seja, ela gera receita, ela gera resultado, obviamente que aquém do que é a possibilidade, né, que ela pode gerar. E, inclusive, a gente também recebe multas, né, penalidades, dentro do nosso contrato de energia de reserva, mas que, mais uma vez, está 100% estabelecido a regra do jogo, não tem que comprar energia, muita gente questiona isso também para a gente, a Sol Maior tem que comprar energia no PLD, no Mercado Livre? Não, ela não tem, ela liquida dentro da banda, né, de 115% e 90%, né, de geração do contrato LER. E também muita gente questiona, tá, aproveitando, acho que o ensejo aqui para falar um pouco das dúvidas que a gente tem recebido, sobre crise hídrica e qual que seria o impacto em Sol Maior, Apodi e Atom, caso a gente tivesse algum tipo de racionamento, né? Felizmente, os nossos contratos, que são contratos de reserva, também não têm exposição a racionamento. Acho que o risco está muito baixo hoje de ter racionamento, também vocês devem vir acompanhando. Felizmente, a gente teve boas chuvas aí nos meses de outubro e novembro, e isso caiu bastante, então, esse risco de racionamento, mas, de fato, é uma pergunta que veio muito aqui para a gente. Acho que seguindo adiante aqui, o destaque operacional, a gente mostra alguns números. Então, no mês agora, se vocês observarem, né, em setembro de 21, teve um EBITDA negativo, que foi justamente a multa que a gente recebe, né, que é de mais ou menos 1,5 milhão, referente, né, a essa frustração de geração de receita. Então, a penalidade ela vem depois de 12 meses, agora ela tem esse impacto aqui de 1,6 milhão na penalidade, que representa esse EBITDA de quase 1,3 milhão negativo, enfim, é um número que agora a gente recebeu o impacto, a multa aqui da ANEEL. A gente continuando aqui, podemos passar, acho que para a próxima parte, né, de Arteon-Z. Vou falar rapidamente também, depois a gente entra um pouquinho mais no detalhe sobre os ativos, mas foi o que eu comentei, né? Arteon Z3 Energia, ela foi 100% concluída ontem, a gente tinha um avanço físico aqui de 98% no mês de setembro. O Eduardo Borges e o Thomas Heinen podem falar depois com mais propriedade, a gente tem feito acompanhamento diário desses projetos. Felizmente ele foi agora energizado, e a gente fica então com 100% dos projetos em operação, o que vai dar uma RAP de mais ou menos 40 milhões de reais por ano, né? A gente tem agora uma receita mensal, pouco mais do que 3 milhões de reais por mês, então é
mais uma vez, um ponto super relevante, o que nos trará, inclusive, a conversibilidade, né, nos próximos 15 dias da última tranche que a gente tem. Lembrando que a RT1Z a gente teve praticamente 3 transações dentro do XPE. A primeira delas foi 16 milhões e meio de uma debênture conversível. Depois nós aumentamos em mais 16 milhões e meio dessa mesma debênture conversível, ou seja, tendo 33 milhões de reais de exposição. Essa debênture, lembrando, ela rendia IPCA mais 9,5. Houve já a conversibilidade da primeira série, ou seja, de 16 milhões e meio, e também no meio tempo, esse ano a gente concluiu a aquisição por aproximadamente 100 milhões de reais de uma participação que hoje a gente detém 73% da companhia, e com a conversão dessa última tranche, que era mediante a entrada em operação da última subestação, barra linha de transmissão, a gente vai ter, alcançar um percentual de mais 76% da empresa, e mais uma vez a gente fica bem contente com esse projeto. É um projeto também que, a despeito de Covid, de todas as frustrações que a gente teve aqui em prazo, é um projeto que está operacional, e agora a gente entra numa fase de bastante conforto do ponto de vista operacional, financeiro da empresa. Ainda temos alguns desembolsos remanescentes do Banco do Nordeste, que é um dos bancos financiadores das linhas, mas que estão agora nas fases finais aqui. Os últimos desembolsos devem acontecer até o início do ano que vem, o que também vai dar um alívio do ponto de vista financeiro para a empresa, e que vai realizar o pagamento de alguns empréstimos pontos que foram feitos durante a obra, que é bem corriqueiro nesse tipo de obra de infraestrutura, a realização de empréstimos pontos. Então, a gente vai liquidar esses empréstimos pontos, vai pré-pagá-los e ficar somente com as dívidas de longo prazo, que são dívidas de Banco de Fomento, mais uma vez o Banco do Nordeste, e também uma debênture incentivada que foi emitida no nível da holding da Arteon. Acho que a gente pode passar para a Atom GD. Acho que aqui também não tem grandes atualizações. A gente só tem 2 projetos que estão na fase pré-operacional, que é o projeto Sextans 2, um projeto localizado em Pirapora, em Minas Gerais, e o projeto da SP Electro, que é um projeto que fica no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, ainda também em fase pré-operacional. Acho que o grande destaque aqui é para a parte de desempenho, né, financeiro das empresas. Se a gente for para a próxima página, a gente consegue observar isso. A gente tem tido uma geração histórica bem positiva, em linha, e inclusive surpreendendo em alguns meses a geração. Então, o desempenho aqui financeiro desses 4 projetos operacionais já são suficientes para fazer frente aos pagamentos que a gente tem de rendimentos da nossa debênture. Lembrando que também era uma debênture conversível, né? A nossa exposição em Atom de 40 milhões de reais, rendendo inicialmente IPCA mais 10, eram 4 debêntures de 10 milhões cada, sendo que 2 debêntures já tiveram o step down, né? Já tiveram a redução de IPCA mais 10 para 9, que foi a entrada em operação, né, de parte aqui do portfólio, né? 4 dos 6 projetos que já estão operacionais. Mas a gente está bem contente, e a saúde financeira da empresa também nos dá muito conforto com essa operação. Então, acho que o principal destaque aqui seria esse desempenho, tanto em receita quanto em EBITDA, e também da geração histórica, que mostra que os projetos foram bem desenvolvidos, bem construídos, estão sendo bem operados. Podemos passar para a LC. Acho que uma atualização sobre a LC é que a gente já tem, né, desses 3 projetos, o projeto de Colinas operacional. Desde junho desse ano, esse projeto vem gerando receitas anuais, as RAPs, né, aliás, receitas mensais, mas que chamam RAPs. E a gente tem agora as últimas 2 SPS, que é a SP de Feira de Santana e a SP de Simões, no Piauí. São 2 projetos que escorregaram, são projetos que a gente tinha uma expectativa de energização para esse ano, mas que escorregaram para o primeiro trimestre do ano que vem. Falta aqui ainda, principalmente em Feira de Santana, a parte de linhas de transmissão, e para Simões, o que a gente tem um pouco de atraso é em relação às subestações, estão sendo construídas pela Vision. Inclusive, houve, né, um reforço que foi necessário para ser feito, que é uma a gente sempre comenta que reforço, ele é como se você ganhasse um novo leilão sem ter que participar de leilão. Então, a gente tem uma obra adicional de um transformador, um quarto transformador, em Simões, que vai ensejar uma obra que vai durar até o final do ano que vem, mas que, em contrapartida, a gente também recebe RAPs por isso. Então, lembrando que aqui em LC nós temos a estrutura de debênture conversível, conjuntamente com um bridge que o fundo desembolsou de 42 milhões de reais, ao custo do CDI mais 7, né? Enquanto os 55 milhões de reais da conversível rendem IPCA mais 9,5.
Acho que o benefício hoje da debênture simples do BRID é que o indexador de DI tem subido cada vez mais, né, e tem uma expectativa de subir ainda até o início do ano que vem, né, possivelmente para 11,5%, 12%, a gente não sabe onde a Selic vai parar, a Selic terminal, mas o que é benéfico para o carrego do fundo, ter esse papel também hoje indexado a CDI. Acho que a gente pode seguir adiante aqui para a transmissora, né, de Campitiba, e depois a gente encerra com a Apodi, mas acho que Campitiba foi o que comentamos, a gente teve o início de operação da planta agora no mês de novembro, o que é muito positivo para o fundo, a linha então foi 100% concluída, e as duas subestações, né, tanto de Campinas e Itatiba, lembrando que é uma linha de 25 quilômetros, né, a 500 kV, e é um projeto então que a gente tem uma participação de uma debênture simples, mezanino, não conversível, diferente das estruturas de Atom, LC e Arteon. O projeto Campitiba é uma dívida simples, não conversível, que tem um custo de PCA mais 10. Então, é um conforto muito grande do ponto de vista de crédito, ter um papel com esse nível de retorno e uma empresa já operacional de transmissão. Por fim, acho que a gente pode ir para a Apodi, e a gente também vai entrar no detalhe que já tinha visto antes de começar o call um questionamento a respeito de desempenho operacional em relação à Apodi. Então, só para deixar bem claro, pessoal, em relação à operação de Apodi, não há absolutamente nenhum problema quanto à operação dos ativos, né? O fenômeno que existe e que vem ocorrendo aqui no Brasil, que é inclusive conhecido fora do Brasil, né, que é o problema de curtailment, é um problema do escoamento das linhas de transmissão. Ou seja, a nossa planta, né, os nossos 4 projetos, são 4 SPEs, a Apodi 1 a 4, eles estão gerando conforme o esperado. O que é um problema, obviamente, da ANEEL e da ONS, que está sendo discutido no âmbito regulatório, é o escoamento dessa energia, tanto nas subestações quanto nas linhas de transmissão, que é justamente em determinados momentos do dia, a gente tem uma saturação dessas linhas por uma injeção de energia acima da capacidade de transmissão, ou seja, é um problema do sistema de transmissão, não é um problema das geradoras. Inclusive, a gente acredita de ter um ressarcimento, né? A nossa expectativa é de esses valores que estão sendo cortados da nossa linha de receita, né, do top line da Apodi, sejam em algum momento ressarcidos, porque, mais uma vez, isso não é um problema da geradora. No nosso medidor da planta geradora, a gente tem lá a comprovação de que a gente vem gerando conforme o esperado e cumprindo contratualmente os leilões, né, o contrato SER, né, o contrato de energia de reserva. Então, mais uma vez, é um imbróglio regulatório que a gente acredita que vai ser ressarcido, e a gente está tomando as nossas medidas, né, perante o regulador, perante a ANEEL, administrativas, né, e se não for obtido sucesso nas vias administrativas, vamos vias judiciais, né, um problema que não é só exclusivo da Apodi, de outras plantas também solares e alguns outros projetos também eólicos, tá? Então, só para deixar claro, a gente tem a nossa performance, inclusive garantida até agosto do ano que vem, do P50, que é a nossa geração mais otimista, garantida pelos vendedores, né, pelos desenvolvedores que venderam para a gente o projeto, juntamente com o operador, que é a Scatec Equinor. Então, havia contratualmente, né, a garantia de geração P50, independente, né, mais uma vez, inclusive, do problema de curtailment ou constrained off, né, que a gente vem relatando para vocês, mas só para deixar claro, tá, pessoal? Não é um problema operacional, é um problema das transmissoras, é um problema do sistema de transmissão. Acho que com isso, né, eu concluo a parte aqui também final, né, que a gente coloca aqui o desempenho financeiro, né, da Apodi. Temos uma dívida aqui no projeto alta, mas para esses padrões, né, de infraestrutura, é uma dívida 100% controlável, dado ser um projeto muito grande, né, de 162 megapico, com um contrato de PPA também muito atrativo, que está aqui próximo de R$ 370 o megawatt-hora, e mais uma vez um contrato de reserva, que é um contrato exatamente igual ao contrato de Sol Maior, que diria que dentro do universo aqui de geração solar são os melhores contratos, tá? Pessoal, vou pegar aqui agora as dúvidas para a gente responder conjuntamente com a equipe. Mais uma vez agradeço a participação de todos. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui para ir respondendo vocês um a um. Tem uma pergunta aqui da Anne em relação a com o resultado ruim de Sol Maior e Apodi, que impacto terá no valor de cota e rendimento? Mais uma vez, Anne, em relação à Apodi, a gente tem a garantia até agosto de 2022,
de P50, então a gente está muito confortável, independente, mais uma vez, de problema ser sistêmico, ou até caso houvesse algum problema operacional na própria planta, nós teríamos até agosto de 22 essa garantia de geração a P50. Então, para nós, como 10% de participação ali, a gente tem um conforto muito grande. Seria, dali em diante, né, alguma discussão, e mais uma vez, operacionalmente, a gente não vê nenhum desafio iminente de operação. Dado que o problema aqui é sistêmico, a gente deve, então, via, mais uma vez, administrativa, obter o ressarcimento. Hoje esse valor já ultrapassa 20 milhões de reais, tá? Só te dando esse dado. E se não for possível, a gente vai tentar, obviamente, as vias judiciais. A gente vai aqui brigar pelos direitos, mais uma vez, não é um problema do projeto. Então, e em relação à Sol Maior, a gente vem colocando, né, principalmente em relação aos postergamentos da debênture, né? Lembrando que o Sol Maior a gente é um projeto que a gente tem dois instrumentos, né, igual a LC. A gente tem 95% aproximadamente de participação, de equity, e nós temos também uma debênture que foi subscrita 100% pelo fundo, né, de 17 milhões de reais, que rende IPCA mais 8. O que a gente tem feito em relação à debênture é postergar os pagamentos da debênture, já foi rolado 3 pagamentos dessa debênture, e a gente já deu o indicativo, né, que é mais ou menos, se eu não me engano, 10 centavos por cota, né, que foi o impacto que a gente teve esse ano e provavelmente para o ano que vem. Então, não é um impacto relevante, mas, enfim, a gente tem divulgado para vocês que esse é o impacto que o Sol Maior traz em relação a rendimento, tá? Em seguida, tem uma pergunta aqui do Ítalo, que foi: poderiam explicar um pouco mais das dívidas do fundo e riscos na realavancagem? Quais os possíveis impactos na TIR e quais os principais riscos do fundo? Regulação, Selic, IPCA alta demais, seriam riscos? Boa, Ítalo. Em relação à realavancagem, a gente não tem esse assumption nos nossos modelos, tá, Ítalo? Inclusive, isso é um risco de upside, né? Então, é o que a gente sempre usa a expressão, um upside risk. A gente não considera, no nosso cenário base, realavancagem de projetos. Quando ocorrer a alavancagem, que a gente sabe, né, uma linha de transição tem 30 anos de concessão, as dívidas aqui estão mais ou menos com um prazo de 20 anos. Nesses últimos 10 anos, ou até um pouco antes, lá pelo 15º, 16º ano, existe essa possibilidade, é viável que haja realavancagem dos projetos, e isso traz benefício financeiro econômico, né? Isso traz taxa interna de retorno para os projetos. A gente, por ser mais conservador, não modela, né, no nosso cenário base. Tem aqui cenários que a gente projeta, mas a gente acha muito difícil, né, hoje, para 15 anos, acertar exatamente a mosca, né? Falar que vai ser uma realavancagem de IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então, a gente prefere não modelar, e mais uma vez, se a gente comparar o nosso fundo com os outros fundos FIPS da indústria, que modelam as realavancagens, o nosso, então, IPCA mais 11 no final do dia, é mais alto. Então, assim, comparando banana com banana, o nosso fundo não assume realavancagem, enquanto outros assumem o que é mais arriscado, mas obviamente que no modelo deles está dando um retorno mais alto, porque eles estão assumindo premissas mais arriscadas. Então, só trazendo isso para você, que eu acho que é um aspecto positivo. E quando você pergunta sobre os principais impactos de tiro, ou seja, seriam impactos positivos e regulação, Selic, claro que o aumento, né, do DI, da Selic e do próprio IPCA esse ano, que recorrentemente tem aumentado aqui as expectativas do Boletim Focus, esse ano já está ultrapassando 10% IPCA, o nosso fundo ele é redeado, a gente sempre traz isso, né? Então, como as nossas receitas anuais permitidas, ou os PPAs, eles são reajustados também pelo IPCA, a gente tem, de certa forma, essa proteção contra a inflação, os ativos de infraestrutura trazem essa proteção, e também nos projetos que a gente tem dívida pura, né, que é o IPCA mais 10, no caso lá de Captiba, o IPCA mais 8, no caso de Sol Maior, a gente também tem essa proteção. A única exceção, eu diria que é o bridge, né, o empréstimo ponte que nós fizemos para a LC, que roda a CDI mais 7, mas que também positivamente o CDI está saindo de 2, possivelmente vai acabar a Selic terminal a 12, atualmente a gente tem o 7,75, expectativa de mais 1,5 final do ano, e outros 2 aumentos no ano que vem, né? Provavelmente ali mais ou menos a 11,5%, 12%. Então, esses impactos de IPCA e Selic estão protegidos, né? Porque nós temos, então, a proteção aqui nos instrumentos. Então, acho que respondendo aqui a sua pergunta, Ítalo, e trazendo aqui, acho que 2 dúvidas do André. Bom dia, vejo nos relatórios mensais ativos com problema operacional. Acho que essa foi a pergunta que eu queria ter, que eu respondi no início, né, André? Ou seja, dos problemas operacionais e alguns atrasos, né? Atrasos, de fato, André, a gente teve.
lembrando que nós tínhamos proteções, remédios contratuais contra os atrasos. Quais eram essas proteções? As debêntures eram conversíveis mediante entrada em operação. Então, mesmo com os atrasos, né, dos projetos, a gente continuou recebendo o IPCA mais 9,5 de cupom. Então, ou seja, a gente conseguiu lá atrás pensar e antever, nunca imaginaríamos um Covid, ninguém conseguia prever um negócio desse, mas é corriqueiro, é bem comum em projetos de infraestrutura que haja atraso, mesmo sem Covid, né? São obras e a gente sempre dá o exemplo, né? Quem já fez obra de apartamento sabe a dificuldade que é. Lógico que é um negócio profissionalizado, com contratos com EPCistas, sérias, com balanço financeiro, mas que sempre pode ocorrer algum tipo de atraso. Então, a gente prevendo possíveis atrasos, fizemos as conversões mediante a entrada da operação. Então, existe essa proteção. Do ponto de vista operacional, mais uma vez, a gente não enxerga problema operacional nenhum nos ativos do portfólio. Com exceção do que ocorreu em Sol Maior, que, mais uma vez, foi um evento de força maior, não foi um evento operacional, ou seja, de defeito de planta, tá? E eu acho que os impactos de taxa interna de retorno e dividend yield, a gente vem sempre trazendo para vocês, André, mensalmente, quais são esses impactos em Sol Maior, quais são os possíveis impactos em atraso, acho que nessa linha aqui que a gente já comentou. Gostaria de entender o impacto esperado de inflação e taxa Selic no fundo do ponto de vista dos gestores. Acho que eu comentei um pouco aqui na dúvida anterior, e se não tiver ficado claro, pode repetir aqui, tá, André? Aí tem outro o André Bassi, ele pergunta qual percentual dos empreendimentos tem valor terminal zero? Boa pergunta, André. Isso tem sido também discutido aqui bastante, né, no nosso canal de RI. A gente tem aqui dois tipos de projeto, André, que são os projetos de transmissão com 30 anos de concessão e o valor terminal desses projetos é zero. Ou seja, no final da concessão, os bens são revertidos para o ente público, né? Vão ser devolvidos para a União. Então, não tem nenhum tipo de valor terminal nas transmissoras, que a gente está falando aqui de mais ou menos 50, um pouco mais de 50% do nosso portfólio está nesses ativos de transmissão. Quando a gente olha para os ativos de geração, a gente também tem uma situação que é a expectativa, né, que esses projetos têm de gerar é por volta de 30, 35 anos. Inclusive, a autorização é de 35 anos para a Sol Maior e para a Apodi. O que a gente assume no nosso modelo? A gente assume o contrato de PPA de 20 anos. Então, acho que é um possível upside também que a gente tem, porque o valor terminal também desses ativos, né, no caso de Sol Maior e Apodi, é muito baixo. Então, Sol Maior eu tenho certeza que a gente assume zero. Agora, Edu, me corrija se eu estiver errado. Em Apodi a gente assume mais 10 anos? Se quiser responder. Não, a gente assume 25 anos também. A mesma coisa. Perfeito. Então, eu fiquei na dúvida aqui, desculpa, André, mas o Eduardo ele me confirmou. Sol Maior e Apodi, ao invés de assumir 35 anos de autorização, a gente assume 25 anos, ou seja, tem 10 anos de upside que a gente não coloca no nosso modelo, e que, para ser sincero, tá? Esses 10 anos, o impacto não seria tão grande. A gente já fez mais ou menos uma sensibilidade, seria da ordem de 8%, 9%, 10% de valor presente. Ou seja, existe um potencial upside, que aí sempre tem a discussão, a mesma discussão que a gente teve agora há pouco de realavancagem. Lá no final, no 25º ano, qual é o preço de PPA que você vai vender sua energia? Existem parâmetros, né, no mercado hoje, todo mundo coloca R$ 150 o megawatt-hora, agora que teve a crise hídrica, os preços subiram um pouco, a expectativa é para 170, antigamente a gente usava 130, então é um pouco de bola de cristal, ninguém vai conseguir acertar de novo a mosca, mas existe esse potencial, que é um risco potencial de upside, não é um risco de downside, porque a gente não está assumindo 35 anos, mais uma vez, diferente de outros fundos que assumem 35 anos a preços que, na nossa visão, são agressivos. Então, banana com banana, de novo, o nosso fundo deveria ter mais upside risk do que outros veículos de FIPs existados, tá? O Alcides ele fez uma pergunta de previsão de nova emissão de cota para quando? Não há previsão, tá, Alcides? Inclusive, são dúvidas que recorrentemente também nos trazem. Nós não faremos emissões nocivas aos investidores. Não há nenhuma previsão de fazer uma emissão a R$ 75 por cota que colocasse para dentro o ativo no alvo de retorno do fundo, né? A IPCA mais 7 líquido. A gente destruiria valor para vocês, a gente não vai fazer isso, é o compromisso de gestão. Se você for olhar o nosso call de resultados, a gente fala isso de forma recorrente.
O que foi até discutido em uma outra reunião de um outro fundo nosso é se eventualmente a gente encontrasse algum ativo a IPCA mais 12, 13, 14, 15 de retorno. Fazer uma emissão a cota a 75, mas colocar para dentro do fundo ativos que sejam geradores de alfa, né? Se nosso carrego hoje de cota a 75 é IPCA mais 11, se a gente trouxer uma emissão, mesmo que a 75, mas que coloque para dentro ativos IPCA mais 12% de retorno, 13% de retorno, isso até gerou uma confusão. Pô, vocês estão falando que não vão fazer oferta, mas agora vocês falam que vão fazer oferta? Mas aí eu acho que tem que diferenciar, né? Aqui a diferença é gritante. Colocar para dentro projetos que tragam valor para o fundo deveria ser, inclusive, motivo de felicidade. Né? Quem não quiser exercer vai ser diluído a um valuation melhor, né? Vai trazer para dentro do fundo alfa com esses novos projetos. Que, de novo, não existe essa previsão no curto prazo, não é iminente isso, mas se caso a gente encontrasse esse tipo de projeto, seria feito de forma transparente, abrindo as premissas para vocês, que seria uma forma, de novo, do fundo continuar crescendo, mesmo um cenário em que a cota está depreciada. Sendo muito transparente, tá, pessoal? É muito difícil que isso aconteça, né? É muito difícil originar projeto com esse nível de retorno. Mas só para deixar claro, que isso, inclusive, foi discutido em um call passado e houve uma certa confusão, mas a resposta, sendo bem objetiva aqui, Alcides, é não fazer ofertas que sejam nocivas para o cotista, né? Ou seja, diluir o cotista, os investidores, a um preço de cota ruim com projetos que, se a gente for colocar no nosso regulamento lá o IPCA mais 7, hoje a gente destruiria valor para vocês. Então, a gente não vai fazer ofertas desta forma, tá? A não ser que, mais uma vez, seja o exemplo hipotético que eu dei, que, de novo, acho que é bem long shot, que é bem difícil que isso ocorra. E aí, na mesma linha, o Alcides perguntou sobre projetos que estão no pipeline para aquisição. Temos aqui algumas discussões, Alcides, mas nada de novo próximo, tá? De algum desfecho. A gente sempre olha várias oportunidades, assina aqui vários acordos de confidencialidade, NDAs, para continuar olhando, né, e pesquisando, vendo até, inclusive, o que o mercado está praticando, o que o mercado está pagando, mas não tem nada ali na fase de colocamos uma non-binding, vamos fazer uma diligência, vamos ter que começar um processo aqui de captação, não. Então, tem pipeline, mas nada aqui no estágio próximo de ser concluído. A conta é feita em HP2C, Excel. Desculpa, peraí, eu perdi aqui mexeu aqui para mim, desculpa. Existe plano de aumento de participação dos projetos em andamento? Temos discussões, Alcides, mas também nada que a gente possa aqui antecipar, fazer fato relevante para vocês, tá? Como o fundo, mais uma vez, tem pipeline, discute aqui participação nos projetos que existem, nos projetos existentes e novos projetos, existe, mas não tem nada que a gente necessariamente precise fazer algum fato relevante, tá? Em seguida tem, quando o prazo de concessão do ativo acabar, o valor terminal referente desse ativo vai a zero ou o ativo continua sendo do fundo? Foi o que eu respondi, acho que essa dúvida aqui na dúvida anterior, né, de valor terminal aqui dos ativos, essa já foi respondida. Tem plano para que o pagamento das amortizações seja mudado de semestral para mensal? Não tem essa possibilidade, Alcides. A expectativa é que ela continue trimestral, tá? Qual ou quais os diferenciais XP frente aos seus pares? A gente acabou trazendo aqui, Leonardo, alguns, né, ao longo da apresentação, que eu acho que são premissas, principalmente. A gente vai fazer no ano que vem, a gente já prometeu isso para alguns investidores individualmente, né, que nos mandam aqui mensagens, ou que nos acessam pelos canais de RI. Nós iremos fazer uma planilha, meio que mastigando, né, digerindo junto com vocês as nossas premissas, né? Porque muita gente tem falado para a gente, pô, não acredito no IPCA mais 11. Pois bem, vamos então abrir para vocês aqui. Acho que vai ser inclusive um incentivo, né? Forçar com que os outros players também façam isso, de mostrar as empresas operacionais têm tanto de receita, elas têm tanto de custos, né? Então vai ter lá a EBITDA, vamos fazer uma mini DRE. E em seguida a gente tem que fazer um fluxo de caixa, né? As dívidas também são dadas. Quais são as dívidas? São dívidas de BNB, dívidas de base, dívidas de debêntures incentivadas. Cada uma dessas dívidas elas têm escrituras, né, que inclusive podem ser acessadas, com uma amortização prevista e taxa pré-fixada. Então é fácil, relativamente fácil, você fazer o fluxo de caixa desses fundos. É só trazer valor presente. Então a gente vai começar a mastigar um pouquinho mais esses números e eu acho que vai ficar claro os diferenciais dos nossos fundos, dos nossos ativos, do nosso fundo, que é não ter, então, valor residual, ter um fluxo que não considera realavancagem e premissas, né, que quando acabam ali, principalmente os projetos de geração de energia, premissas de PPAs que, mais uma vez, são premissas conservadoras, na nossa visão, vis-à-vis alguns outros fundos que a gente já viu praticando essas premissas, tá?
Então, enfim, acho que eu já tinha comentado algumas delas, mas repetindo aqui para você. Aí veio uma pergunta do André, que foi aquela, acho que eu estava lendo, mas na ordem errada. Slide 5, né? Deixa eu ver se eu volto aqui no slide 5. O slide 5, detalhe da conta. Pode deixar para responder por e-mail, se não souber de cabeça. Conta de tiro envolve fluxos esperados livres reais trazidos ao valor presente pela taxa pré da NTNB. Considera os fluxos nominais e traz uma taxa equivalente real em cima da NTNB. Outra conta. Bom, pelo que eu entendi aqui, foi até uma resposta que eu acabei de dar, André. O que é essa conta, pessoal? Aqui a gente usa o modelo DDM, que é o Dividend Discount Model. O que a gente faz? Né, tem uma diferença, acho que básica e importante. Né? Alguns fundos usam Free Cash Flow to Equity. O Free Cash Flow to Equity para o dividendo tem algumas restrições. Né? Então, ou seja, o fluxo de equity das empresas costuma ser maior que o fluxo de dividendo. Então, já é a primeira premissa que a gente costuma ser mais conservador também que alguns outros fundos. A gente usa o dividendo, que é o fluxo mais magro de todos. Basicamente, então, André, a gente tem a projeção aqui de 30 anos de dividendos de todos os ativos alimentam essa planilha, e a gente traz, então, a valor presente para que é quase um atingir meta, né? Para que a gente chegue no valor, por exemplo, de R$ 75 por cota. Então, é trazer os fluxos futuros para os R$ 75 por cota. A que taxa a gente traz? IPCA mais 11,4. E para R$ 80, traz os fluxos futuros, atingir meta para dar R$ 80 por cota. Então, essa planilha nada mais é do que uma sensibilidade feita no Excel, obviamente, que é um modelo aqui alimentado por várias empresas, e a gente faz uma tabela de sensibilidade simples, comum aqui, mas os nossos modelos, obviamente, tem muito toggle, né? Tem muita liga e desliga premissa. Quer fazer a realavancagem? É possível, traz tanto de upside. Quer fazer agora a renovação dos 25 anos para 35 anos dos PPAs? Também é possível. A que preço? Então, os modelos eles são bem flexíveis, né? O time todo aqui se debruça, trabalha bastante, revisa esses modelos mensalmente, com atualizações de premissas macro. Então, você também pergunta aqui sobre taxa pré de NTNB. Nada mais do que é conta de spread sobre NTNB, é uma conta depois de output, né? Você já traz uma taxa aqui nominal de, vamos fazer arredondado aqui, o IPCA mais 11,4, IPCA de 4, então deu 16,4%. A gente vai lá e faz essa conta, né, de quanto que é a taxa NTNB pré do dia. A NTNB fechou 2035, 2040, IPCA mais 5,2. Aí a gente consegue colocar esse spread para você aqui, mas é uma conta que ela se move, né, diariamente, essa conta de spread da NTNB. E também, né, a conta mensal aqui das atualizações do fundo, ela se mexe porque as premissas macro se mexem também. E, obviamente, que o modelo tem esses impactos. Não sei se eu respondi essa primeira parte, e aqui foi o que eu comentei, tá? A conta é feita no Excel. Alguns projetos têm prazo de vencimento ou contrato em torno de 33, 34. Quando isso ocorrer, o fundo recebe algum valor residual ou simplesmente extingue o seu investimento. Eu acho que aqui deve ser Atom 2033, 34. Eu acho que sim, acho que sim. Roberto, aqui, só para pontuar aqui uma diferença aqui entre a vida útil dos ativos e o prazo dos contratos, né? Então, assim, a gente tem alguns contratos em Atom que de fato terminam em 33, 34, são poucos, tá? A maioria dos contratos de Atom, inclusive, são contratos de 15 anos, então é um pouquinho até depois, os mais curtos ali ficam na casa dos 12, mas nesse caso, não é que o ativo cessa de existir ou a gente assume um valor residual. Nesses casos, a gente coloca uma venda no preço como se fosse mercado livre, né, um preço de longo prazo de energia, mas em Atom específico, isso é a prática que a gente geralmente assume, tá? Mas em Atom especificamente, a gente até modela dessa forma, depois que acabarem os contratos, só que tem uma particularidade aqui na nossa operação com a Atom, é que é uma operação que ela pode ser uma operação mais longa, ela pode ser uma operação mais curta. A gente tem uma opção de venda na Atom lá no sétimo, no oitavo e no nono ano de operação, a uma TIR de PCA mais 10 para operação. Então, assim, na prática, o que vai se fazer nesse caso especificamente é lá na frente avaliar se faz mais sentido, o que é melhor para o investidor e para o fundo, a gente se manter na operação ou, tendo em vista aí as perspectivas de mercado pós 2033, 2034, seguir vendendo energia ou para um contrato novo ou até uma venda no spot mesmo. Boa, Edu, obrigado. Aí o Vinícius perguntou: a TIR calculada é segunda as premissas do time do XP ou de alguma consultoria independente? Essas premissas são nossas, Vinícius, não são de uma consultoria independente. Embora o fundo ele tem o laudo de avaliação anual, né, a auditoria, então a gente sempre confirma, né, as consultorias aqui que a gente contrata,
dando o laudo de avaliação. No ano que vem a gente vai fazer de novo, por volta ali de abril, maio, a gente divulga as DFs do fundo junto com esse laudo de avaliação para vocês, tá? E Josiane Coelho pergunta: os aumentos das RAPs desse ano entram no caixa, mas são distribuídos. Desculpa, perdi a pergunta aqui, mexeu para aí. Mas são distribuídos apenas no próximo ano? A revisão das RAPs, eu acho que elas acontecem em agosto de cada ano. Julho, é virado em julho, mas é exatamente isso. A gente tem as correções levam sempre em consideração a inflação, é sempre metade do ano anterior e metade do ano corrente, então lá em julho você tem o ajuste da RAP, e aí o caixa já começa a aumentar, né? O recebimento da RAP mensal já começa a mudar a partir do mês de julho, só que o lucro líquido para a deliberação de dividendo, de fato, acaba sendo sempre uma defasagem de ano menos um, né? Então, o lucro líquido de 2021 vai ser apurado, né, com o fechamento de 2021 e distribuído, deliberado os dividendos e distribuído em 2022, o que, em alguns casos, no caso, por exemplo, que a gente tem debêntures conversíveis, como é o caso em Arteon, esse caixa já pode ser inclusive utilizado para saldar o aumento do serviço da dívida, né, dos juros das debêntures conversíveis, que também são indexadas a IPCA. Então, o aumento do IPCA ele acompanha tanto na despesa financeira quanto também na receita operacional dos ativos, né, que acho que até o head que o Túlio comentou no início do call. Obrigado, Edu. O Vinícius ele faz uma provocação aqui que eu acho pertinente, tá, Vinícius? E é parte do que eu comentei do nosso trabalho no início do ano que vem, né? Mediante a entrada em operação de todos os projetos, a gente vai fazer esse disclosure, a gente vai abrir mais informações financeiras e a gente pode colocar esses upsides, que eu acho que eu comentei aqui, de realavancagem, né? Uma possível upside de só maior e Apodi com 35 anos de fluxo, qual que seria o impacto, para que vocês tenham como mapear e comparar, né, com outros fundos. Então, vamos fazer assim, tá, Vinícius? Fica esse compromisso nosso. Acredito que no primeiro trimestre do ano que vem, esse relatório mais parrudo vai ser divulgado. Inclusive uma planilha com as dívidas, né, que tem sido bem também aqui, recebeu vários pedidos de fazer planilha com os endividamentos das empresas, então a gente também vai divulgar. O Vinícius pergunta: tem plano para abrir para a IG? Eu assumi isso aqui, o Vinícius, é investidor geral, né? Imagino, mas se não fosse, me confirma aqui. É uma restrição que não é nossa, Vinícius, infelizmente é da CVM. A gente não pode, quem tenta comprar a cota e não é um investidor qualificado, é uma restrição pelos FIPs, né? A 578 da CVM, ela impede que FIPs sejam para público geral. A gente espera que isso mude em algum momento, já teve conversas, inclusive, com eles, com a CVM, para que isso fosse flexibilizado, mas nós não temos ainda uma expectativa, tá? Continuando aqui, pessoal. Olá, haveria como termos uma previsão de fluxo de dividendos para os próximos 10 ou 15 anos? Serão os dividendos crescentes acompanhando o IPCA ou em função do início de amortizações de dívidas? Os mesmos podem cair em termos reais em alguns anos, devido ao começo de pagamento dessas amortizações. A carência nas dívidas atuais, acredito que tal fluxo iria auxiliar muitos cotistas. Bom, obrigado, João. É mais ou menos nessa linha que a gente comentou, tá, João? Também do modelo. Você fez algumas perguntas aqui dentro da mesma, né? Algumas dívidas, elas sim têm carência, tá, de principal, e principalmente nas debêntures conversíveis, o que é cobrado anualmente ou semestralmente, depende dos papéis, juros, tá? Então, e a gente vai fazer esse fluxo, foi a promessa que eu fiz nas outras dúvidas, até mais do que 10, 15 anos. A gente não vai necessariamente colocar no relatório 10, 15 anos de fluxo, mas vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né, como é que vão funcionar, e os dividendos serão sim crescentes, mas reajustados, né, as receitas e também as despesas basicamente são quase todas ali IPCA dos ativos, os contratos que a gente tem, mas enfim, tentando responder aqui as suas dúvidas, ô João, se tiver ficado alguma para trás, você me avisa, tá? Acho que eu já comentei algumas delas. Para o investidor de renda, qual o momento que ele deve entender que os rendimentos incluam amortizações reais dos ativos? Faz sentido essa dúvida? Faz sentido, Luiz. Assim, é uma dúvida que eu acho também, assim, ela acontece recorrentemente, tá? Então é até bom a gente ter um tempinho para explicar. O que acontece quando a gente olha para, diferente de uma dívida, né? Um projeto de equity, né? Como se dá a
o recebimento, né, esse IPCA mais 11, né, essa dúvida ela é boa pelo seguinte, pensa numa dívida, né, se você tivesse ela pagamento, a amortização dela fosse bullet, uma dívida de 10 anos, você recebe então IPCA mais 10 anualmente, e no final a amortização se dá, uma dívida lá de 10 milhões, você recebe os 10 milhões no final, ou seja, você recebe o principal no final. Aqui, no caso do equity, é um pouco mais nebuloso, porque você recebe parte desses recursos de volta ao longo dos anos, né? Não quer dizer que lá no final do 30º ano da transmissora, por exemplo, você vai receber, no caso de Arteon, 100 milhões de reais no último ano. Então, parte desse IPCA mais 11,5, ele embute, né, em algum momento, a devolução de principal. Você recebe dividendos, esses dividendos em algum momento eles vão ser o suficientes que você já tenha recebido, né, os seus yields mais essa amortização. Mas é uma conta que é difícil, porque ela se perde, né? É diferente de uma debenture, de um ativo de renda fixa, que você tem lá especificamente qual que é os juros e qual que é a amortização. No caso de equity, não. Ao longo dos 30 anos, você terá que receber o seu valor principal corrigido por esse IPCA mais 11, no caso aqui das nossas cotas, da cota, né? Então, a cota do fundo nada mais é do que um mix entre ativos de crédito, de renda fixa, que aí sim, é bem claro, quando você tem a amortização, quando você tem ali os juros e amortizações, e no caso do equity, foi esse exemplo que eu te dei, que ele é um pouco mais nebuloso, porque ninguém faz muito esse, vamos dizer, o tracking, né, de quando começa, agora está recebendo o principal. É meio que difícil fazer, mas a cota ela deveria funcionar na lógica, né, uma cota a 100 reais. Ela começou aqui no ano zero. Lá no ano 30, no último minuto antes do ano 30 acabar, ela deveria estar muito próximo de zero. Ela deve ir aos poucos caindo, né? Inclusive, a cota patrimonial deveria refletir isso. Então, acho que, não sei se eu respondi, mas a sua dúvida faz sentido sim, tá? Não sei se eu consegui ser claro, senão você me avisa que a gente reforça a resposta. É, para o fundo atingir TID 11,4, então estamos falando de fundo pagar 20% ao ano ou mais durante bons anos. Como a RAP e a geração de caixa dos ativos vai sustentar esse yield? Foi o que a gente comentou, Thiago. Se você fazer uma conta, vamos fazer uma conta básica, né? Imagina que esse fundo aqui ele gera 100 milhões de reais por ano. 100 milhões de reais por ano de caixa. Nos primeiros anos, esses ativos eles são alavancados. Então, dos 100 milhões de reais, 80 milhões de reais vai ser para pagar a dívida. Fica 20 milhões de reais só para pagar ali os yields, né? Com o passar do tempo, os 100 milhões de reais, a dívida dos ativos, ela vai sendo amortizada. E os mesmos 100 milhões de reais estão sendo reajustados por IPCA. Uma conta simples. Lá no ano 10, por exemplo, vai ter virado 150 milhões de reais de caixa, de geração de caixa. E os seus 80 de dívida, agora vai ter sido 20, 30 milhões de reais de amortizações de dívida. Por isso que é possível, é viável, não é inviável, é extremamente viável essa conta, né? Uma conta mais uma vez aqui, matematicamente viável, não tem nenhuma mágica com isso. Por isso que lá na frente, a geração de caixa dos ativos vai mais do que compensar os primeiros anos que o dividend yield não foi os 11,4, entendeu? Então a conta é feita dessa forma, tá, Thiago? Não tem nenhuma mágica aqui não. Existe RAP regulatória e RAP FRS, perfeito. A RAP regulatória tem uma aderência forte ao fluxo de caixa, já a RAP FRS é puramente contábil. A RAP FRS costuma inflar os resultados contábeis do fundo. Como vocês veem isso? Edu, quer puxar? Acho que sua colocação tá perfeita, viu, Thiago? Acho que, de fato, existe uma diferença. Né, o tratamento contábil aqui das transmissoras é um pouco diferente. Tem, inclusive, dois tipos de DF, né? A forma como a gente enxerga, na verdade, para ser bem sincero, não tem nem muito o que falar, é mais da natureza da contábil da transmissão de energia, né? Então, assim, na hora que a gente faz o planejamento de fluxo de caixa, que a gente faz o orçamento das empresas de transmissão, a gente sempre leva em consideração, obviamente, fluxo de caixa. O que a gente tem no IFRS, que é muitas vezes positivo, a característica de você ter lucro líquido numa fase muito inicial da operação, porque por conta desses conceitos contábeis você acaba reconhecendo alguns ganhos de retorno antes, né, do que outros tipos de ativo. Então, o que é muito comum em ativos de infra, né, e não é diferente aqui, por exemplo, nas nossas geradoras, é que os primeiros anos de operação são anos de lucro líquido muito baixo ou de prejuízo. O que muitas vezes até gera alguma confusão. Às vezes a gente recebe questionamentos aqui do seguinte: os ativos dão prejuízo, são ativos que não dão retorno porque eles estão dando prejuízo. Não é o caso, né? Como tem muita despesa financeira nos primeiros anos por serem ativos alavancáveis, bem alavancáveis e de longo prazo, né? Tem muita dívida, tem muito serviço da dívida e, consequentemente, isso abate o lucro, diminui o lucro líquido. E, além de tudo, tem também depreciação muito forte, porque são ativos intensivos em capital.
Então, são investimentos muito altos que são depreciados também. Só para vocês terem uma ideia, a Apodi, que é um ativo que muita gente pergunta, está dando prejuízo, não está dando caixa, mas tem 3 milhões de reais de depreciação, que é uma despesa não caixa todo mês. Então, você pega o lucro líquido e soma 3 milhões de reais, que é a geração de caixa de Apodi, né, grosso modo aqui falando. Então, isso é uma coisa que aflige, né, é uma questão dos ativos de infraestrutura, é muito comum. Em transmissão, você acaba sentindo menos esse impacto pelo fato do IFRS, muitas vezes, né, não é em todos os casos, né, principalmente em ativos que têm uma eficiência operacional boa frente aos leilões, como é o caso dos nossos ativos aqui, muitas vezes você consegue reconhecer um lucro antes, o que permite distribuições maiores. Só aproveitar também o ensejo aqui, concluindo essa resposta do Thiago, da pergunta anterior, acho que com relação ao yield lá do IPCA mais 11, só lembrando aqui, tá? A gente está falando do IPCA mais 11 em cima dos R$ 75. Então, se a gente olhar que hoje o 9,5 por cota esse ano, que é para ser teoricamente, né, o dos piores anos, se não o pior ano daqui para frente do fundo deveria ser crescente, já estamos falando de 12,5%, 10,5% ano que vem, estamos falando de 14% de yield. Isso aqui a gente está falando de IPCA mais 11,4 nos R$ 75 por cota, acho que só para ficar claro aqui para todo mundo na nossa visão aqui das nossas premissas atuais. Boa, Edu. O Bruno pediu para a gente colocar aqui a tira R$ 70, ok, vamos fazer, Bruno. O Thiago perguntou, vocês falam sobre prazo de 30 anos, mas os ativos não têm 30 anos de duração. Só maior em operações solares tem PPA bem mais curto. Explique isso rapidamente. Vamos lá, Thiago. Os ativos Sol Maior e Apodi, eles têm 20 anos de PPA, mas a autorização é de 35 anos. O que eu comentei no call é que a gente não modela 35 anos, a gente modela 25. Então, deixando essa parte da sua pergunta aqui bem clara. Agora, as transmissoras têm 30 anos sim, né? Então, essa afirmação que você fez aqui que os ativos não têm 30 anos de duração, no caso das transmissoras, o contrato de concessão são 30 anos, tá? Então, só para deixar claro aqui, teve um comentário aqui do Luiz de cota patronal deveria refletir. Eu não sei, Luiz, se eu conseguir entender. Se você quiser repetir. E tem uma outra aqui que é a TI de PCA mais 11, esse valor de cota significa, a grosso modo, que no final das concessões vou ter o principal mais IPCA mais 11? Correto. É isso mesmo, tá? É o seu principal corrigido é IPCA mais 11. Obrigado, Thiago, aqui. O Thiago agradeceu as respostas. Uma última pergunta, PPA R$ 400 megawatt-hora. Vocês modelam com esse PPA fora da realidade, pouco conservador, não? Perfeito, Thiago. A gente não modela com PPA R$ 400 megawatt-hora. Aliás, os PPAs que são R$ 360 megawatt-hora, que são contratuais, estão modelados, né? Que nós receberemos, de fato, esse preço. Agora, quando os projetos acabarem os contratos, né, ou seja, estiverem descontratados, aí o nosso preço, né, de recontratação é bem mais baixo do que isso, né? É um preço de R$ 150 o megawatt-hora, tá? Então, acho que a gente é conservador, a gente não modela a renovação a 400, tá? Tem uma pergunta aqui acho que do Thiago também, só para aproveitar aqui com relação à Apodi, Thiago, os prejuízos contábeis inviabilizam a distribuição de dividendos? Isso sim, isso está correto, tá assim, de fato, você ter prejuízo contábil não é que é bom ter prejuízo, é que é comum, tá? Não é incomum. Prejuízo de fato, se você não tem lucro líquido para distribuir, você não consegue distribuir dividendos, você consegue distribuir caixa, consegue distribuir redução de capital. O que, inclusive, no BNB não costuma ser um problema, costuma ser um problema grande com o BNDES, mas com o BNB, que é o caso de Apodi, não costuma ser um problema. Aqui em Apodi, especificamente, a gente tem uma dívida complementar com os sócios, né, que já é uma dívida que até que já existia antes da nossa operação, que ela, inclusive, provavelmente vai ser quitada antes da gente começar a subir dividendos. Então, esses primeiros anos, inclusive, impactam um pouco as nossas projeções de distribuição para o fundo, porque a gente, no nosso cenário base, já não teria muitas distribuições de Apodi especificamente para o fundo em 21 e 22, tá? Então, tá correto o que você falou, acho que a colocação aqui é mais para também tranquilizar um pouco de que muitas vezes o investidor olha, dá prejuízo, quer dizer que o ativo é ruim ou que o ativo não está rendendo bem, não é o caso. Pode ser o caso, pode ser que tenha dado prejuízo porque gerou um pouco menos, mas muitas vezes é importante para fins de fluxo de caixa levar em consideração a depreciação também e o status de alavancagem dos ativos, né? A gente está, especialmente aqui quando o ativo tem alavancagem PCA, a gente tem alguns meses especificamente que o PCA está saindo muito alto, então isso dá uma inflada na despesa financeira e, consequentemente, impacta negativamente o lucro líquido de forma não recorrente, tá? Acho que isso também é um ponto importante. E aí, André, eu acho que tentando dar um pouco mais de
tentando explicar de uma outra forma aqui a questão do rendimento, né, rendimento e amortização, a gente tenta sempre usar como, com relação à sua pergunta aqui, né, de não ter distinção entre rendimento e amortização. A gente entende a complicação, tem vários conceitos aqui, conceito contábil, conceito jurídico, e a gente tenta tornar um pouco mais didático para explicar, até para facilitar o acompanhamento por parte do investidor. Mas o que a gente tenta sempre fazer? Como a taxa média, né, a cota média de emissão do fundo em todas as ofertas foi de R$ 97,19, a gente sempre busca divulgar, carecar, né, fazendo um paralelo aqui com dívida, os rendimentos acima desse 97,19. Então, vamos supor que hoje a cota tivesse... Hoje está, por exemplo, 98,60 e poucos a patrimonial, 98,70. É como se a gente hoje pagasse R$ 1,51 de rendimentos, né? E aí isso careca de volta para 97,19. A gente tenta fazer dessa forma justamente para facilitar a compreensão. Se um dia a gente virar e falar o seguinte, estou com 98,70, estou pagando R$ 2, a gente vai colocar a quebra, né, do que o 1,51 é de rendimento e o restante, os 49 centavos restantes, são de amortização. Isso conceitualmente. Só que o que acontece? Juridicamente, você não pode chamar uma coisa de rendimento, né, por um FIP. O FIP amortiza, juridicamente falando. Então, por isso que nos nossos comunicados a gente sempre fala que é uma amortização de rendimentos, e aí quando a gente passar do 97,19 para baixo, né, nesse exemplo que eu dei agora de R$ 2 por cota, é como se a gente falasse que 1,51 fosse amortização de rendimento e 49 centavos fosse amortização de principal, para facilitar o entendimento, tá? Para tentar carimbar esse dinheiro. Acho que tentando explicar de uma outra forma, que espero que tenha ficado claro. Acho que tem uma pergunta aqui do Bruno, né? Qual a previsão da conclusão da ampliação da linha de distribuição em Apodi, que cessaria os problemas de curtailment? O problema, Bruno, não é a conclusão da linha, tá? O problema o que acontece? As fontes renováveis, principalmente solar e eólica, a gente tem algumas questões associadas à intermitência delas. Então, pensa que, principalmente ali no Nordeste, que é uma região que tem muito solar e muito eólica, pensa que quando está de dia, todas as solares estão gerando, quando está de noite, não tem nenhuma solar gerando. Quando está a estação de vento, estão todas as eólicas gerando, quando não tem nenhuma gerando. Então, você tem uma variabilidade muito grande na carga, na injeção de carga no sistema. O que acontece às vezes? Quando você tem muita carga sendo escoada ao mesmo tempo, o sistema não aguenta e ele corta algumas das cargas. Isso não quer dizer que a geração, né, que é o objetivo fim, né, que é o que os parques estão lá para fazer, é gerar energia e não distribuir nem transmitir, não quer dizer que isso não esteja sendo feito, que é justamente o nosso pleito. Em solar, especificamente, como o mercado de energia solar no Brasil é muito recente, você ainda não tem uma regulamentação específica para esse caso. Só que, na nossa visão, aqui na visão da companhia, dos advogados, é um direito muito claro. Inclusive, você tem precedentes no setor eólico justamente nesse sentido, de dizer que, olha, você gerou, mas não escoou, a responsabilidade não é da geradora, né? Então, assim, tentando responder aqui a sua pergunta, né? Não é que não existe previsão de... Não tem nada associado a uma obra aqui. É mais uma questão de a gente não ser penalizado por um problema de escoamento que não é nosso, tá? Acho que a próxima pergunta aqui é com relação a, dado o baixíssimo valor da cota no mercado, por que não liquidar alguns ativos e distribuir dividendos e reduzir capital? Eduardo, acho que esse é um ponto que, assim, a gente hoje, né, tem alguns ativos que já estão operacionais, outros pré-operacionais, então nossa prioridade agora é entregar todos os ativos, né, operacionais e que a gente acha que é um divisor de águas muito grande, por isso que a gente, inclusive, tem frisado bastante todos esses eventos. Então, recentemente com Campitiba, ontem com a conclusão das obras de Itabuna, concluindo aí 100% da parte física, né, de Arteon, que também é um investimento relevante dentro do fundo. Então, assim, hoje a gente está focado nisso. Claro que a gente não se fecha a oportunidades de venda, inclusive, se surgisse alguma coisa nesse sentido, a gente certamente analisaria, e fazendo sentido para o fundo, a gente faria. Isso aí faz parte do nosso mandato, apesar de ser um fundo de renda, mas depende muito do momento de mercado, depende muito do status do ativo também. Tem alguns ativos que não entraram em operação. Hoje, por exemplo, a gente está num momento de mercado muito turbulento, as NTNBs abriram muito, então não é também um dos momentos mais propícios aí para eventualmente fazer uma saída intencional, né, provocar eventualmente um processo de venda. O que não quer dizer que a gente não possa fazer ao longo da vida do ativo, ou se surgir alguma proposta que a gente não analise, até porque é nossa obrigação, né? Então, e aí com relação à cota no mercado, é claro que
potencialmente isso poderia surtir um efeito positivo, mas também a gente acredita que a cota no mercado ela também é reflexo do momento macro, e também ao longo da vida dos ativos a gente acredita que os investidores com o tempo vão perceber aí, não só pelas premissas que a gente usa, pelas revisões de laudo de avaliação, pela consistência nas distribuições de rendimento, pela previsibilidade que a gente tem tentado passar, que o fundo é um fundo que realmente está bastante descontado. Então, acho que sim, pode ser um caminho para retornar mais rápido o dinheiro para os cotistas, mas não necessariamente é a forma que a gente enxerga de mostrar que o fundo está descontado, né? Enfim, espero ter respondido sua pergunta, mas acho que é um pouco por aí. Acho que tem umas perguntas aqui de sol maior, acho que as duas do Bruno, né? Qual a restituição que terá por parte da seguradora? E a outra é se as turbulências operacionais são descontadas no cálculo da TIR de sol maior e Apodi. Você quer falar de sol maior aí, André? Pode deixar, Edu. Bruno, em relação a essa primeira pergunta, né, qual a instituição que terá por parte da seguradora? Hoje a gente está em processo de regulação, então isso vem desde outubro do ano passado, né, com a Fairfax, que é a seguradora lá da Som Maior, mas a gente ainda não recebeu um retorno formal quanto ao sinistro. Mas contratualmente, a gente tem uma pólice com a cobertura de 20 milhões de reais e 300 mil para danos materiais, que é bem superior ao projetado aqui por volta de 12 milhões de reais para restituição da planta, e também a gente conta com uma pólice de aproximadamente 2 milhões e meio de lucros cessantes. Então, acho que são esses dois números que você gostaria de saber, né? Então, são 20,3 milhões de reais, que é o valor total coberto pela nossa pólice, para danos materiais, e 2 milhões e meio para lucros cessantes. Aí uma outra pergunta do Bruno também, que é associada à Som Maior e à Podi, se essas turbulências operacionais são descontadas no cálculo da TIR. Aí, Bruno, a gente, como o Túlio comentou, né, ao longo da apresentação, a gente atualiza esse modelo financeiro mensalmente, com as informações macro e também com o desempenho operacional do ativo. E toda vez que a gente projeta para vocês, né, que a gente publica essas tabelas de retorno, de preço e retorno da cota, já consideram, então, todos os impactos atualizados dos modelos financeiros. Então, eventualmente, esse atraso que a gente está tendo na recuperação de Som Maior, e mesmo as expectativas que a gente tem operacionais dos projetos, eles são refletidos, sim, nesses cálculos de preço e retorno da cota, como apresentado aqui na página 5 da análise de sensibilidade da apresentação. E em Apodi é a mesma coisa, tá, pessoal? Acho que a gente tem uma dinâmica também particular em Apodi, que é o acordo de P50 até o meio do ano que vem. Tem também essa questão do curtailment que está sendo discutida e que a gente vê uma chance muito, muito grande de se refletir aí numa reversão aí dos prejuízos passados. Mas eu acho que são muito bem-vindas as provocações, especialmente com Sol Maior e Apodi, até porque acho que nos dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos aqui, que até uma das primeiras perguntas que a gente recebeu, que é problemas operacionais. Acho que vale a pena frisar mais uma vez. Não tem problemas operacionais hoje nos ativos, tá? Acho que Sol Maior houve um sinistro, que, claro, aí sim, por conta disso, está havendo uma geração abaixo do normal, mas que ele era previsto contratualmente uma reversão, né, uma indenização não só pelo prejuízo, né, físico ali dos ativos, como também pelo lucro cessante. E em Apodi, a gente está tendo uma questão também sistêmica, mais uma vez, não é uma questão operacional do parque, não é que o parque não está conseguindo gerar essa quantidade toda de energia e é por isso que está tão abaixo da meta, tá? Então, acho que é importante só frisar aqui que não é que o portfólio, esses dois ativos estão passando por problemas operacionais inerentes às suas atividades. Cada um por seu motivo específico, mas são questões pontuais aqui no tempo que estão sendo endereçadas, cada um da sua forma. Acho que, com relação aqui à pergunta, André, acho que sobre ter o principal no final. Quando a gente fala de TIR, né, de IPCA mais 11, IPCA mais 9, seja qual for o preço da cota, a gente está implicitamente falando que isso envolve a devolução do valor investido mais acrescida dessa rentabilidade, né? Então, se a gente fala assim, o fundo está dando uma rentabilidade IPCA mais 11, quer dizer que ao final do fundo, ao final da modelagem aqui, o investidor vai ter recebido o seu dinheiro de volta, acrescido de IPCA mais 11 ao ano de rentabilidade média. Então, não é que vai receber um dividend yield médio de IPCA mais 11,4 ao ano, e aí no final vai ter o valor investido e vai receber ele todo de volta, né? Mal comparando, não é como se você emprestasse R$100, recebesse R$14 todo ano e no final recebesse os 100 de volta. É como se você recebesse uma mistura desses valores ao longo do tempo, porque ao longo do tempo você vai recebendo parte principal, parte rendimento, de modo que ao final é como se você tivesse uma rentabilidade de devolução do seu valor principal acrescido de
0,4% mais IPCA ao ano, tá? Então, acho que só para sanar aqui esse ponto. Com relação à dívida aqui do Thiago, 10,50 de previsão para ano que vem. Pode ser revisada para cima com IPCA maior? Pode, certamente, Thiago. Acho que tem algumas variáveis aqui, não só IPCA, o IPCA é uma delas, mas a gente também tem ou revisões de laudo de avaliação, que agora a gente tem mais ativos com investimento em equity, isso pode gerar um ganho adicional para o fundo. A gente tem upsides também que podem acontecer, seja de geração, seja de refinanciamento, são várias coisas que a gente não assume nas nossas modelagens. E aí eu estou falando não só do ano que vem, tá, mas falando ao longo da vida do fundo, em termos de TIR. Tem muitos eventos aqui no fundo que podem mexer essa TIR para baixo, mas também para cima, tá? Então, até a gente falou muito aqui de premissas. A gente não usa valor terminal, a gente assume 25 anos dos parques solares. Então, se for 30, 35, a TIR aumenta. Se tiver um valor terminal, a TIR aumenta. Se tiver, às vezes, obras de reforço nas linhas de transmissão, coisa que a gente não assume, e a gente sabe que a ANEEL, inclusive, em alguns casos, prevê. Também a TIR aumenta, refinanciamento em bons momentos de mercado, a TIR aumenta, M&A, se a gente vender algum ativo, se a gente consolidar algum ativo e reduzir custo. Então, tudo isso são coisas que podem mexer com a distribuição anual, tá? E, inclusive com a TIR do fundo ao longo do tempo. Flávio, não ocorrerá amortização dos ativos, vocês vão reinvestir em novos projetos, correto? A gente pode investir em novos projetos, mas não necessariamente a gente vai investir em novos projetos. Isso vai depender de dois fatores. Acho que primeiro, a gente ter o projeto, um projeto, a gente tem uma janela relativamente curta de tempo para fazer isso, porque senão o fundo desenquadra. Então, a gente tem que ter quase que engatilhado ali um projeto bom, aderente ao mandato do fundo, mais ou menos naquele prazo, engatilhado para a gente poder fazer sem desenquadrar o fundo. Claro, né, que ele tenha rentabilidade, que ele faça parte do mandato. Então, no nosso trabalho aqui, uma vez que a gente faça uma venda, vai ser sempre de avaliar se realmente tem alguma coisa que vale a pena dentro do mandato do fundo a gente reinvestir, ou se é melhor a gente amortizar parcialmente o fundo e distribuir recursos para os cotistas. Faz parte aqui do mandato a gente fazer essa avaliação, tá? Então, Luiz, tem uma sugestão aqui da gente fazer algum tipo de material para ajudar o investidor não institucional a compreender a mecânica do fundo. Acho que esse feedback é muito bem-vindo, tá? E o que eu sugiro aqui, não sei se já teve a oportunidade de dar uma navegada no site do fundo. A gente tem um site que é www.xpasset.com.br/xpinfra. Lá é possível, inclusive, se inscrever no mailing aqui de fatos relevantes, de calls e tudo. Todas as comunicações aqui formais da gestora com os cotistas. E lá a gente também tem seção de FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes que a gente recebe. A gente tem uma descrição do portfólio com os organogramas, a gente tem descrição do fundo, apresentação da equipe. Então, assim, lá, inclusive, onde a gente pretende fazer, quando todos os ativos estiverem operacionais, as planilhas de fundamentos e atualizá-las aí periodicamente. Quaisquer pontos que você entenda que não estejam lá, que você acha que vale a pena colocar, a gente está super aberto. A nossa ideia é justamente cada vez mais tornar esse fundo claro aí para o mercado, que fique clara a dinâmica dele, as particularidades. É um mercado diferente de outros mercados. Então, acho que o que você tiver aí de feedback é muito bem-vindo, tá? A gente certamente aqui tem todo o interesse em ter um site o mais completo possível para os investidores. Acho que a pergunta seguinte é do Flávio aqui, sobre o patrimonial ser atualizado sempre, para vermos o quanto foi amortizado ou não. Sim, o valor patrimonial ele tem algumas atualizações. Ele vai ter atualizações diárias em cima das dívidas. Então, todos os dias a gente tem a correção do saldo da dívida que mexe no valor patrimonial. Então, por exemplo, aqui na apresentação a gente tem que no dia 30 de setembro ele era 97,19. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele já está na casa dos 98,70. Justamente por conta do acumulado das dívidas. Isso são ajustes positivos diários do valor patrimonial. Tem ajustes negativos diários do valor patrimonial também, que são as despesas acumuladas. Então, todo dia acumula um pouquinho de taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia, taxa CETIP, B3, né, e CVM. É pouco, mas todo dia tem um pouquinho. O que acontece? À medida que a gente for tendo mais ativos investidos em equity, né, investimentos em ações,
a tendência é que as correções diárias sejam menores e menos frequentes, elas acontecem uma vez por ano para os investimentos em equity, e elas são feitas por meio de laudo de avaliação de terceiros. Então, o que acontece com o Sol Maior ou com a nossa participação societária em Arteon, o que vai acontecer agora em 2022? A gente vai ter fechado como acionista desses ativos em 2021, e a gente vai contratar um terceiro para fazer uma reavaliação desses valores a valor justo no nosso portfólio. Isso vai mexer no valor patrimonial do fundo também. Então, uma referência que a gente sempre gosta de pontuar é o 97,19, porque ele é a média das emissões das cotas. Qualquer valor que seja distribuído acima do 97,19, é o que a gente chama hoje de amortização de rendimento. O que passa para baixo do 97,19, se um dia a gente chegar no 95, é porque provavelmente 2,19 a gente pagou a título de principal. Então, tem essas nuances, mas o valor patrimonial é sempre sim atualizado, seja só por conta das dívidas, seja só por conta das despesas, ou por conta das revisões de laudo de avaliação. Acho que tem uma pergunta aqui do Ítalo. Método de avaliação patrimonial será fluxo de caixa descontado? Sim, a gente sempre faz avaliação patrimonial por meio de fluxo de caixa descontado, Ítalo. Inclusive, quando a gente contrata o laudo, a gente solicita que seja por fluxo de caixa descontado e não por análise de múltiplo, nem nada do tipo. Estou dando uma olhada aqui só para ver se tem mais alguma pergunta. Acho que tem aqui uma pergunta do Thiago, se a gente consegue vender acima do valor de mercado atual. Eu não sei, Thiago, se essa é uma pergunta para a questão do M&A, tá? Essa questão da venda aqui dos ativos. Não, a gente até acha que sim, tá? Até porque tem investidores estratégicos que às vezes têm algumas sinergias que poderiam torná-los competitivos aqui no interesse pelos nossos ativos. Mas é uma questão de... A gente não acha que está no momento ainda para fazer uma venda, contratar um banco de investimento ou começar a acessar mercado para vender. A gente primeiro está mais preocupado em concluir os ativos, deixar eles rodando, ter mais tempo de histórico de operação e, inclusive, acho que o momento macro melhor também. Né? A gente, por exemplo, em 2019 teve um momento macroeconômico muito bom. Você teve muitos M&As aí que surfaram bastante a compressão de taxa, a taxa Selic ali na casa dos 2%. Hoje a gente está num momento macro que é um pouco menos favorável. Esse é um fundo que, até por ser um fundo de longo prazo, vai pegar muitos ciclos macroeconômicos. Então, essa questão é muito relevante também na decisão de período de desinvestimento, tá? Até acho que sim, eventualmente a gente poderia ter, mas não é uma coisa que a gente está ativamente procurando nesse momento. Acho que tem mais uma pergunta aqui do Eduardo. Se a gente faz algum trabalho de captação de novos investidores, não para ofertas, mas para entrarem num ativo subavaliado. Eu não sei se sua pergunta, Eduardo, foi especificamente para ativos do fundo ou para o fundo em si, por estar descontado. Com relação aos ativos do fundo, acho que eu acabei respondendo agora há pouco, né? A gente não se fecha... sobre o fundo. Sobre o fundo, a gente está sempre conversando, né? A gente sempre tem o nosso site, então tem muito investidor que às vezes acessa o site ou não é investidor ainda, e aí chama atenção pelo fato de o fundo estar descontado, pede call com a gente para entender melhor o fundo. Então, sim, a gente tem bastante interação aí com potenciais investidores ou com interessados aí no fundo que pedem, ou mandam dúvidas aqui no RI para entender melhor alguns pontos, muitos dos quais, inclusive, foram pontos levantados aqui no call, são pontos que a gente recebe muito aqui no nosso dia a dia também. E perguntam também essa questão das premissas, da TIR, como é que é o nosso entendimento aqui, se a gente assume valor terminal, essa questão da divergência do valor patrimonial. Então, tem tido bastante essa interação, sim, tá? A gente tem, vira e mexe aqui, alguns investidores ou potenciais investidores questionando aqui essa diferença aqui e um potencial investimento aqui dentro do fundo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, não sei se... Acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui, pessoal. Dá mais uns segundos aqui para se alguém tiver mais algum ponto que queira colocar aqui. Bom, acho que é isso. Queria agradecer aí mais uma vez a participação de todos, as perguntas. Enfim, apesar do nosso call aqui ser trimestral, queria reiterar que nós aqui do time estamos 100% à disposição para
enfim, atender quaisquer dúvidas que surjam aí ao longo do tempo, entre esse e o próximo call, seja pelo nosso canal de RI, enfim, seja por meio do site ali. Então, estamos à disposição aqui. Muito obrigado a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados XP Infra 2, Fundo de Investimento em Participações e Infraestrutura, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos e um bom dia.